Pescadores e marisqueiras fornecem explicações para fenômenos que ocorrem em seus ambientes de atividade? E se explicam, conseguem construir justificativas semelhantes entre eles? Esses foram alguns questionamentos levantados por pesquisadores do INCT para a realização de investigações científicas na comunidade pesqueira de Siribinha, no município de Conde, a 200 quilômetros da capital baiana, Salvador. Já com algumas conclusões sobre a pesquisa, que é contínua, os pesquisadores já trazem algumas respostas para essas questões. Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida. Eu sou Luan Borges e no episódio de hoje conversamos com o professor titular do Instituto de Biologia da UFBA, coordenador do Laboratório de Ensino, Filosofia e História da Biologia e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Inter- e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução, o INCT, professor Charbel El-Hani. Professor, seja muito bem-vindo ao Podcast in Tree. Como surgiu a ideia de realização dessa pesquisa intitulada Além da divisão entre conhecimento de pescadores artesanais e acadêmico, explicações causais e mecanísticas em uma comunidade pesqueira brasileira? Então, esse estudo, ele decorreu primeiro de um interesse no nosso projeto sobre a diversidade de epistemologias para além da diversidade de sistemas de conhecimento. A gente considera que, assim como há diversos sistemas de conhecimento, indígenas, locais, campesinos, científico-acadêmicos, cada um desses sistemas de conhecimento tem as suas concepções epistemológicas. E uma das minhas orientandas de doutorado, a Luana Polizelli, quando esteve na Holanda, fazendo parte do seu doutorado lá como sanduíche, escreveu um artigo com David Ludwig, que é da Universidade de Wageningen e é um dos colaboradores com quem a gente tem trabalhado sistematicamente. Bem, eles dois escreveram um artigo em que eles discutiam como, em vez da gente ficar meramente perguntando sobre a demarcação entre sistemas de conhecimento, por exemplo, entre conhecimentos indígenas e acadêmicos, como se poderia explorar as aproximações, diferenças, ou nos termos da metodologia e também perspectiva filosófica que eu e o David temos trabalhado, sobreposições e parcialidade de sobreposições, sobreposições parciais, portanto, entre sistemas de conhecimento. E qual ou quais as questões que nortearam essa pesquisa, professor? A questão é que os detentores de diferentes sistemas de conhecimento usam determinadas heurísticas, determinados procedimentos que não são assim algorítmicos, por isso que eu estou chamando de heurísticas, para produzir o entendimento do mundo. Então a ideia foi investigar no campo quais seriam as heurísticas que os pescadores de Siribinha, uma das comunidades com as quais a gente trabalha no estuário do rio Itapicuru, usam para construir explicações sobre os fenômenos que eles observam no estuário. E comparar, ver as aproximações e ver as diferenças dessas heurísticas com as heurísticas que cientistas acadêmicos usam. Qual foi a hipótese levantada para essas investigações, professor? A principal hipótese nossa foi que os pescadores e as marisqueiras, eles elaboram explicações sobre os fenômenos que eles observam no estuário, particularmente o estuário do rio Itapicuru, onde vivem as comunidades pesqueiras com as quais a gente trabalha. E outra hipótese é que ao examinar essas explicações, a gente ia encontrar aproximações, diferenças com o modo como cientistas acadêmicos explicam os fenômenos. E a pesquisa gerou um artigo escrito pelo senhor, pela já citada Luana Polizelli e o David Ludwig, né, professor? Um trabalho bem escrito, por sinal. Mas, professor, por que Siribinha foi escolhida como campo dessa pesquisa? O estudo foi realizado em Siribinha porque a realização de um estudo dessa natureza depende de você já ter uma imersão no campo, uma construção de relações de confiança e de aproximação com as comunidades que são detentoras de sistemas de conhecimento, e no caso nós trabalhamos com as comunidades Siribinha e Poças desde 2016. Então a principal razão para realizar esse estudo em Siribinha foi essa.
Há também a razão de que nós, já tendo investigado os sistemas de conhecimento dos pescadores artesanais, marisqueiras artesanais de siribinha e de poças, a gente tinha uma concepção sobre quais fenômenos eles percebiam como regularidades nos ambientes em que eles vivem, que seriam então produtivos para o desenvolvimento da metodologia da pesquisa. E já que o senhor falou em metodologia, professor, qual ou quais foram usadas? A metodologia foi o seguinte: a gente tinha já realizado uma série de entrevistas semi-estruturadas sobre as artes de pesca que são utilizadas em siribinha, e a partir dessas entrevistas semi-estruturadas, também da observação participante da vida da comunidade, a gente tinha identificado já uma série de fenômenos que eram fenômenos que eles percebiam como regularidades no estuário do rio Itapicuru. Tendo em vista esses fenômenos, então eu selecionei três fenômenos para focar nas entrevistas que eu faria para esse estudo em particular, que foram o ciclo de aparecimento e desaparecimento de um bivalvo que eles chamam Massunim, para a ciência Anomalocardia brasiliana, no estuário do Itapicuru. Então esse bivalvo aparece e desaparece ciclicamente. Outro fenômeno foi o canto de um gavião, que é um gavião vulnerável à extinção, que se encontra em populações grandes e saudáveis no estuário, que é o gacici, e eles percebiam a relação entre o canto do gacici e a virada da maré. É inclusive um dizer na comunidade siribinha que o gacici cantou, a maré vazou. E o outro fenômeno era sobre períodos no estuário do rio Itapicuru em que há uma grande riqueza de robalos, e eles então se dedicam basicamente à pesca do robalo nesse momento. E tendo em vista esses três fenômenos, vocês entrevistaram de 4 a 6 pessoas, entre pescadores e marisqueiras, por cenário, não é, professor? Como foram organizadas e realizadas essas entrevistas? Basicamente eu fiz um conjunto de entrevistas, acompanhado em boa parte delas pelo Paris Boletim, que é um antropólogo que trabalha na nossa equipe. Então as entrevistas se baseavam primeiro em validar com eles a regularidade. Então eu perguntava sobre o fenômeno e como a gente já esperava dos resultados anteriores, eles falavam como era um fenômeno que ocorria repetidamente, periodicamente, portanto um fenômeno regular. E depois a gente simplesmente perguntava por que aquilo acontecia e elaborava com eles e elaborava perguntas a partir das respostas que eles iam dando. Essas entrevistas foram todas feitas nos locais em que eles trabalham, vivem, dessa maneira. E tendo em vista os fenômenos que fizeram parte do recorte dessa pesquisa, professor. E aí, os pescadores e marisqueiras fornecem explicações para esses eventos que ocorrem? As hipóteses que a gente tinha foram apoiadas, Os pescadores e as marisqueiras fornecem explicações para fenômenos, particularmente eles forneceram explicações para o aparecimento e desaparecimento cíclico do massunim e para a abundância de robalo no estuário do Itapicuru em certas épocas. E também para um outro cenário, que eu acabei esquecendo de comentar ao falar da metodologia, que foi a sazonalidade dos peixes. Os peixes são encontrados no verão, são diferentes dos que são encontrados no inverno. Em relação ao cenário do gacici, aí eles não forneceram explicações, eles perceberam o padrão, relataram o padrão, o gacici canta quando a maré vaza, mas não tinham uma explicação de por que isso acontece. Aliás, diga-se de passagem, a gente também não tem essa explicação da perspectiva da ciência acadêmica. E as respostas, professor? Houve um grau de concordância entre elas ou dependia muito de cada cenário? Havia um grau grande de concordância da explicação entre os vários entrevistados, porque para cada um desses fenômenos a gente entrevistou de 4 a 6 pescadores e marisqueiras, e havia grande concordância entre eles. No caso do cenário do aparecimento e desaparecimento do massunim, esse é um caso em que a concordância foi altíssima. Basicamente todos os pescadores e marisqueiras com quem conversamos sobre essa explicação deram a mesma explicação. No caso do período em que há uma riqueza de robalo no estuário de Itapicuru, houve menos concordância do que no caso do massunim,
mas houve também um grau grande de concordância. E no caso da sazonalidade, teve um grau dos peixes, né, teve um grau um pouco menor, mas também um grau alto de concordância, mostrando que essas explicações não são idiosincrasias de um ou outro pescador ou marisqueira, mas são parte do repertório de conhecimentos que circula na comunidade. E as explicações dos entrevistados tiveram relação com as respostas que geralmente são fornecidas pela ciência? As explicações que os pescadores marisqueiras dão para os fenômenos compartilham atributos com as explicações que os cientistas acadêmicos dão. São explicações causais e algumas das explicações causais são inclusive bastante complexas, como é o caso dos períodos em que há uma riqueza de robalo no estuário, em que os pescadores marisqueiras citaram cerca de 8 fatores envolvidos com o fenômeno, alguns desses fatores sendo facilitadores do fenômeno, outros sendo inibidores do fenômeno e com muitas interações entre esses fatores. Então há sobreposições entre as explicações dos entrevistados e as explicações científicas, né? E as parcialidades, professor, aconteceram nessa pesquisa? Encontramos, no entanto, também parcialidades de sobreposição, o que não causa espanto, isso é natural entre sistemas de conhecimento distintos. Particularmente, nós encontramos algumas explicações que recorrem a uma ideia de lugar natural. Por exemplo, quando a gente perguntava por que os robalos desovam no manguezal, que é uma informação que eles tinham nos dado, uma resposta foi porque o robalo é do manguezal, que é uma explicação apelando à ideia do lugar natural da espécie na natureza, que não é uma explicação que as ciências acadêmicas já usaram, mas que deixaram de usar num certo momento de sua história, e que são usadas pelos pescadores e marisqueiras. E qual a importância deste estudo para a comunidade pesqueira de Siribinha e outras do Brasil, professor? A principal motivação que a gente teve para fazer o estudo é uma motivação de caráter político. Referendar a capacidade dessas comunidades de explicar fenômenos implica defender que elas tenham voz na definição de políticas, em particular políticas que afetem suas vidas. Esse estudo não teve, porque é absolutamente contraditório com a nossa posição ética e epistemológica, nenhuma intenção de validar as explicações das comunidades pesqueiras a partir do conhecimento científico acadêmico. Essa nos parece uma ambição vã, porque essas comunidades não dependem da validação pela ciência acadêmica para suas explicações. Agora, é muito interessante, e aí passo a falar do interesse em termos da pesquisa, é muito interessante a gente passar da defesa teórico-filosófica de que há uma diversidade de sistemas de conhecimento, que esses sistemas de conhecimento têm também uma diversidade de epistemologias, para um estudo empírico que procure mostrar essas diferentes epistemologias em ação, como a gente tentou mostrar, analisando os recursos que a comunidade pesqueira de Siribinha utiliza para construir explicações sobre o mundo, mostrando que eles constroem explicações sobre o mundo de maneira relativamente similar à maneira como os cientistas acadêmicos produzem. E o que são essas explicações causais e mecanísticas que vocês colocaram no título do artigo, professor? Quando a gente começa a falar nas explicações causais dos pescadores marisqueiras, nas explicações mecanísticas, a gente está fazendo, no fundo, uma tradução intercultural do que eles colocaram nas entrevistas para a gente. A gente não pode dizer, eles estão fazendo isso. Essas são categorias nossas, que nós estamos usando para interpretar as interações que tivemos com o discurso deles no ato das entrevistas. Importantíssima essa sua fala, professor. Se você quer conferir o artigo sobre essa pesquisa, basta procurar na internet pelo volume 91 da revista Estudos em História e Filosofia da Ciência. O trabalho foi publicado em fevereiro deste ano e é intitulado Além da divisão entre conhecimento de pescadores artesanais e acadêmico, explicações causais e mecanísticas em uma comunidade pesqueira brasileira. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Podcast Intrigue. Para você que nos ouviu, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Podcast Intrigue. Porque meio ambiente é vida.